O palestrante de hoje é o professor Dr. Carlos Eduardo Fonseca Alves, que falará sobre síndrome paraneoplásica. Ele graduou-se em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Goiás, foi residente em Clínica Médica de Pequenos Animais pela Faculdade UFS, realizou especialização em Oncologia Veterinária pelo Instituto Biotécnicos, mestrado e doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu. Realizou o estágio de pesquisa no exterior durante o doutorado no Institute for Comparative Cancer Investigation na University of Guelph. Fez pós-doutorado na área de Oncologia Veterinária na FMVZ Unesp, campus de Botucatu. Realizou o programa de BEF-PESP em pesquisa do pós-doutorado na área de Oncologia Comparada na Universidade do Sudoeste da Dinamarca. Atualmente é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Animal da FMVZ Unesp, coordenador do curso de Oncologia Veterinária do Instituto Bioéticos e professor assistente da Universidade Paulista, Unip, campus de Bauru. Professor, é uma honra tê-lo conosco. Eu vou parar de compartilhar. E tenha uma boa palestra. Muito obrigado, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Giovana, o áudio está ok? Tá ok, sim. Tá, obrigado. Se tiver algum problema, vocês me avisem. Eu vou compartilhar minha tela agora. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do grupo de estudos do GECOVET, da UFPR e do professor Vinícius. É um prazer estar aqui para falar sobre as síndromes paraneoplásicas em cães e gatos. E também gostaria de agradecer a Amanda e a Giovana, que aí tiveram em contato, né? A Amanda entrou em contato comigo e a Giovana pela apresentação. Então, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as síndromes paraneoplásicas em cães e gatos. Então, esse é um tema que ele é muito complexo na medicina veterinária. Mas o nosso grande problema na medicina veterinária é que nós, de uma maneira geral, desconhecemos as síndromes paraneoplásicas em cães e gatos. Então, se nós formos pensarmos nessas síndromes que estão associadas ao câncer, na medicina elas são bem reconhecidas e existe uma certa padronização na identificação, né, no diagnóstico e no tratamento dessas síndromes, mas na veterinária ela acaba passando muitas vezes de maneira despercebida. E nós podemos ver um exemplo disso, por exemplo, quanto para quem é aluno de graduação ainda, ou para quem é veterinário, que faz estágio, ou tem algum paciente que vai para atendimento, ele tem uma suspeita de ter um tumor, você faz o hemograma e ele tem anemia. Então, de uma maneira geral, nós conseguimos associar a anemia em um paciente que tem tumor. Então, a gente pode pensar, olha, o paciente que tem tumor, ele pode ter anemia, certo? E a gente pensa que a anemia está associada ao tumor. Mas nós não entendemos que isso faz parte de uma síndrome. E o fato do tumor causar anemia é uma coisa importante, que tem um impacto muito grande no prognóstico e na resposta ao tratamento do meu paciente. Então, como nós costumamos ver a síndrome paraneoplásica na medicina veterinária? Como alteração laboratorial, que nós queremos tratar o nosso paciente e que ela desapareça. Mas nós não reconhecemos essa síndrome e a importância dela. Então, esse é o grande problema das síndromes paraneoplásicas na medicina veterinária. Então, para começar a conceituar, a primeira coisa que é extremamente importante é saber o que é uma síndrome paraneoplásica. Inclusive, para quem está na graduação, pense em fazer prova de residência, é muito comum nas provas de residência de clínica, de cirurgia, ou provavelmente na área de oncologia, cair questões sobre síndrome paraneoplásica. Nós temos pouco conhecimento na veterinária, né? E quando nós nos perguntamos o que é uma síndrome paraneoplásica, a primeira coisa que nós temos que saber é, ela é uma síndrome associada ao câncer animal. Então, de uma forma geral, é uma síndrome associada a um tumor que é maligno, certo? Porque o câncer é o nome que nós damos sempre para doença maligna. Então, a síndrome paraneoplásica nada mais é do que uma alteração associada ao câncer, ou seja, ao tumor maligno. Mas o que nós temos de importante em conceito? De uma forma geral, a síndrome paraneoplásica, ela é secundária a uma alteração indireta desse tumor maligno, certo? Então, isso é extremamente importante. Ou seja, a causa dessa alteração, ela não pode ser uma relação física direta do tumor com o local de ação, certo?
Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um paciente que ele tem um tumor de tireoide, e esse tumor de tireoide ele acaba fazendo compressão na tireoide, infiltrando o parênquima da tireoide, com isso produzindo mais T3 e T4, por exemplo, e causando uma alteração de metabolismo, isso não é uma síndrome paraneoplásica, porque é uma ação direta do tumor, certo? Agora, se eu tenho um tumor produzindo uma substância, essa substância ela cai na circulação e ela causa uma alteração sistêmica, aí seria uma síndrome paraneoplásica. Um exemplo, o tumor produzindo citocinas inflamatórias que vão agir na medula óssea, causando anemia, certo? Então, essa é uma questão super importante. Ou seja, para mostrar um exemplo bem comparado, se eu tenho um tumor na medula óssea, e o fato do tumor estar na medula óssea impede com que haja produção de hemácias, isso teoricamente não é uma síndrome paraneoplásica. É uma ação direta do tumor. Agora, se eu tenho um tumor de mama que produz interleucinas que vão agir na medula óssea, diminuindo a eritropoiese e assim causando anemia, eu tenho uma síndrome paraneoplásica. Então, esse conceito ele é extremamente importante. E aqui outra coisa que é muito importante. O foco do tumor pode ser o primário, então pode ser um tumor de mama, ou pode ser um foco metastático, ou seja, o tumor de mama pode ter feito metástase no pulmão, e a metástase do pulmão está causando esta alteração, certo? Então, aqui para fazer um resumo desse slide, o que vocês têm de informação importante? De uma forma geral, a síndrome paraneoplásica, ela é secundária a uma ação indireta do tumor. Normalmente o tumor produz alguma coisa, e esse produto, nessa proteína que o tumor produz, vai causar uma alteração em algum lugar no organismo, certo? Isso é uma síndrome paraneoplásica. E aqui, o que nós temos de extremamente importante dessas síndromes? Pensando que nós temos uma identificação que ela pode ter uma certa dificuldade, o tratamento da síndrome paraneoplásica é o quê? Tratar o tumor, certo? Ou seja, eu tenho uma síndrome paraneoplásica e eu faço o tratamento do tumor e eu tenho sucesso nesse tratamento, eu tenho o quê? A cura da síndrome paraneoplásica. Então, o que nós temos de importante aqui? Se eu tenho um paciente que tem anemia associada ao tumor, eu faço a terapia e eu acho que a minha terapia está fazendo sucesso, o hematócrito tem que voltar ao normal. Agora, se o hematócrito continua baixo, ou seja, o animal continua com anemia, quer dizer que pode ter tumor em outro local, pode ter metástase, ou aquela substância que o tumor produz, que causa anemia, ainda está presente. Ou seja, eu consigo acompanhar a resposta do meu tratamento a partir da síndrome paraneoplásica, certo? Então, se eu acompanho a minha síndrome paraneoplásica, quando eu trato o tumor, ela tem que ter remissão, certo? Isso é uma questão super importante. E por que isso é importante? Porque se eu estou fazendo um tratamento do meu paciente e eu acho que eu estou tendo um sucesso nesse tratamento, monitorar a síndrome paraneoplásica vai me confirmar se esse sucesso é verdadeiro ou não. Então, muitas vezes, nós estamos tratando o paciente, por exemplo, com linfoma, e ele pode apresentar muitas vezes neutrofilia ou anemia paraneoplásica, e, de uma forma geral, macroscopicamente, olhando o paciente, eu vejo uma remissão, então eu acho que o meu tratamento está fazendo sucesso, mas a minha síndrome paraneoplásica, ela está ali presente ainda. Ou seja, se ela está presente, é um indício de que minha resposta não está tão boa assim. E comumente, quando a síndrome paraneoplásica se mantém durante um tratamento antineoplásico, o tumor tem uma remissão em um curto prazo de tempo, ou tem uma remissão até mesmo durante o protocolo terapêutico. Então, por isso que é tão importante fazer essa monitoração. E aqui, um ponto que é bem interessante é que, de uma forma geral, para muitas neoplasias, a síndrome paraneoplásica é o primeiro sinal do tumor. Ou seja, o paciente ele vai para atendimento devido a um sinal clínico da síndrome paraneoplásica, certo? Então, esse é um ponto extremamente importante, porque eu tenho a síndrome paraneoplásica se manifestando, eu faço um exame de sangue, por exemplo, identifico uma anemia, mas olhando essa anemia, será que eu vou pensar o quê? Eu vou pensar que essa anemia ela é paraneoplásica ou será que eu vou pensar em outras causas antes? Será que nós vamos pensar em hemoparasitose? Então, a faculdade hoje, eu estou entre Botucatu e Bauru, então eu ministro aulas na Unip de Bauru. Então, na região de Bauru, é uma região quente, que tem muitos casos de leishmania e de hemoparasitos, como a eríquia.
Então, se eu tenho um animal com anemia, de uma forma geral, a primeira coisa que os veterinários vão pensar é na erliquiose e na leishmaniose, como causa daquela anemia, certo? Mas nós temos que pensar que se é um paciente idoso, ele pode ter um tumor e isso pode ser uma síndrome paraneoplásica. Então, é sempre importante lembrar disso daqui, porque muitos pacientes vêm para atendimento porque foi identificada a síndrome paraneoplásica e nós não sabemos ainda que ele tem um tumor, nós só temos a identificação da síndrome, certo? E outro ponto importante é esse daqui. A síndrome paraneoplásica, ela está associada a uma alta morbidade. O que isso quer dizer? Muitos pacientes com tumor, eles têm síndrome paraneoplásica, a grande maioria. Então, se a gente pensar numa estimativa, ela chega muito próxima aí de 50% dos pacientes. Ou seja, se vocês forem pensar em estágios e momentos que vocês tenham atendido o caso, quantos casos de tumores que vocês viram que, ao ver uma alteração daquele paciente, ela foi reconhecida como uma síndrome paraneoplásica efetivamente, ou ela só foi identificada como uma alteração daquele paciente? Então, assim, é importante vocês saberem o quão faz diferença para o diagnóstico daquele meu paciente saber que aquela alteração que ele tem é uma síndrome paraneoplásica. Então, aqui eu fiz uma divisão para vocês, pessoal, porque essa divisão ela é extremamente importante. Principalmente porque cada faculdade segue uma literatura e vocês podem encontrar aí dados divergentes na literatura. Então, as síndromes paraneoplásicas, elas podem ser divididas em síndromes paraneoplásicas falsas e verdadeiras. Certo? O que seria isso? A síndrome paraneoplásica falsa, ela é considerada quando tem uma ação direta do tumor causando a alteração que eu identifico. Então, eu tenho tumor diretamente causando aquela alteração, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, aquela alteração, ela é indireta do tumor, mas ela é causada por uma substância que naturalmente o tumor produz, a célula de origem do tumor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um tumor de adrenal, o que a adrenal produz que é importante? Dá 5 segundos para vocês pensarem. O que a adrenal produz que é muito importante para o organismo? Ela produz corticoide. Todo mundo concorda? Então, os corticosteroides, eles são produzidos na adrenal. Então, um tumor de adrenal, naturalmente, pode produzir cortisol. Ou seja, um tumor de adrenal, ele faz o quê? Hiperadrenocorticismo. Vocês estão com problema em relação a me ouvir? Professor, acaba que às vezes o áudio falho fica um pouquinho baixo, mas dá para entender perfeitamente. Eu acredito que não seja um problema. Assim vocês estão me ouvindo melhor? Sim, dá para Então, entender. o fone, a única coisa que pode acontecer, gente, é meu gato miar, meu cachorro latir, mas aí tudo bem, vocês vão entender. Então, eu vou deixar sem, porque ver se fica melhor. Se não ficar melhor, vocês me avisam, tá bom? Tá certo, professor. Obrigada. Obrigado. Então, continuando aqui, essa falsa, ela pode ser uma ação direta do tumor, então o tumor comprimindo uma estrutura ou infiltrando uma estrutura, causando aquela alteração, ou quando a célula de origem do tumor naturalmente produz aquela substância. Então, antes de eu detectar o problema aqui, eu dei o exemplo do hiperadrenocorticismo. Então, o hiperadrenocorticismo é a síndrome paraneoplásica falsa, mais conhecida na medicina veterinária, e que nós dificilmente entendemos ela como síndrome paraneoplásica. Então, porque o hiperadrenocorticismo, ou o paciente tem um adenoma na hipófise, que está produzindo mais ACTH, ou ele tem um tumor de adrenal que diretamente produz mais cortisol. Mas a hipófise, naturalmente, já produz ACTH. E a adrenal, naturalmente, produz corticoide. Ou seja, o tumor está produzindo uma substância que a célula de origem, naturalmente, já produzia. Certo? Então, isso é extremamente importante vocês reconhecerem. Porque quando a gente fala, por exemplo, do hiperadrenocorticismo, ele é tratado, inclusive, normalmente por endocrinologistas, não por oncologistas, né? Porque é uma doença à parte. E, de uma forma geral, não tem tanta importância como síndrome paraneoplásica. E ele entra como uma síndrome paraneoplásica falsa. Então, outro exemplo, se eu tenho um tumor de paratireoide, a paratireoide naturalmente produz paratormônio. Então, o tumor da paratireoide, ele pode produzir muito paratormônio. E aí, o paciente ele pode ter uma reabsorção óssea
e uma hipercalcemia. Mas e se isso acontece por um tumor de paratireoide, é uma síndrome paraneoplásica falsa, porque a paratireoide já produz essa substância naturalmente. E aqui nós temos as síndromes paraneoplásicas que nós chamamos de verdadeira, que é quando eu tenho aqui uma ação indireta do tumor, onde esse tumor ele produz uma substância que a célula de origem daquele tumor não produzia. Então, por exemplo, um tumor de mama não produz, a mama, né, a glândula mamária não produz paratormônio. Então, se um tumor de mama produz paratormônio e causa hipercalcemia, aí isso é uma síndrome paraneoplásica verdadeira. Certo? Todo mundo consegue entender isso? Então, se eu tenho então, a hipercalcemia causada por um tumor de tireoide, ela é considerada por muitos como uma síndrome paraneoplásica falsa, porque a paratireoide naturalmente já produz paratormônio. Agora, se eu tenho um carcinoma de mama que produz hipercalcemia, naturalmente a mama não produz paratormônio. Então, aí eu tenho uma síndrome paraneoplásica verdadeira. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Então, isso daqui é um artigo do meu grupo de pesquisa, que nós relatamos uma leucocitose neutrofílica paraneoplásica em uma gata com um tumor de mama recorrente. Ou seja, essa cadela tinha tumor de mama, e aí quando nós fazemos o hemograma, o que acontecia? O número de neutrófilos dela era lá em cima. Então, tinha um número aumentado de neutrófilos. Então, o que a gente pensa nisso quando o animal tem um número alto de neutrófilos? Vamos pensar, normalmente todo mundo concorda que a gente pensa em doença infecciosa? Então, era uma grande questão. A gente estava pensando que é uma doença infecciosa, mas quando nós investigamos, nós determinamos que a nossa suspeita era uma síndrome paraneoplásica, ou seja, a nossa hipótese é de que era um tumor que estava produzindo o fator de crescimento de colônia de granulócito, que faz com que tenha um aumento da produção de neutrófilos. Então, o que nós fizemos? Esse daqui é um esquema da medula óssea, eu não vou mostrar em detalhes para vocês, mas de uma forma geral, o fator de crescimento de colônia de granulócito, ele estimula a célula-tronco, que vai fazer divisões, certo? E a partir dessas divisões, ela vai fazer o quê? Vai fazer o neutrófilo, a partir do estímulo que ela recebe. Então, esse daqui é a foto do tumor de mama, e vocês conseguem ver essa marcaçãozinha de marrom? Essa marcação de marrom é o anticorpo que nós utilizamos fator de crescimento de colônia de granulócito. Ou seja, quando nós marcamos o tumor da gata, nós provamos que o tumor ele estava expressando esse fator. Ou seja, o tumor produzia isso e ficava estimulando a medula óssea a produzir neutrofilia. Certo? Tudo bem? Eu acho que todo mundo conseguiu entender mais ou menos o que é a síndrome paraneoplásica. Ficou bem contextualizado, porque isso é extremamente importante. Então, a partir do momento que vocês entenderam isso, eu separei algumas para vocês que são as mais importantes e que nós temos aí talvez mais dificuldade de reconhecer. Então, elas acontecem com uma certa frequência, certo? Mas apesar disso, muitas vezes nós não identificamos. Então, a primeira que eu trouxe para vocês é a síndrome anorexia-caquexia. Então, o que é anorexia? Eu não sei se vocês lembram, anorexia é quando o paciente, ele deixa de comer. Então, o paciente, ele não come. E a caquexia, de uma forma geral, ela é a perda muscular associada ou não à perda de gordura. Mas o que é importante? A caquexia é caracterizada como perda de massa muscular, certo? Então, eu tenho o paciente perdendo músculo. Então, se vocês observarem aqui, eu não sei se vocês vão lembrar craniana de um cão, eu acredito que sim, mas vocês conseguem ver como essa paciente aqui, essa região, ela está afundada, certo? Então aqui a gente tem a região do crânio, para ter um músculo, que é para fazer o preenchimento dessa região, certo? No entanto, devido à caquexia paraneoplásica, esse músculo é consumido e aí fica só essa região com depressão. Então, se vocês observarem nesse ângulo aqui, olhem como de uma forma geral aqui é fundo na cadela, tá vendo? Porque ela perdeu massa muscular. E se vocês observarem até que no nariz, olha como ele é muito afinado. Então, essa é uma cadela com hemangiosarcoma, que é um tumor esplênico, que desenvolveu caquexia paraneoplásica, certo? E o que é? Só para mostrar outro paciente, antes de eu explicar para vocês o que é, olha essa paciente. O que vocês acham do score corporal dessa paciente? Vocês acham que ele está
Ela tá sobrepeso obesa, tá com score normal, ou ela tá abaixo do peso, ou ela tá caquética? O que vocês acham? Eu acho que é fácil olhar aqui, identificar e ver que essa paciente ela é caquética. Então, se vocês observarem aqui na região pélvica, olha como você tem a acentuação dos ossos da pelve e aqui do fêmur, então, com uma perda muscular significativa nessa cadela. Então, olha aqui como ela tá magra. Então, essa cadela ela perdeu aí muita massa muscular. Certo? Então, essa daqui é uma caquexia associada a um tumor de mama metastático. Eu vou até mostrar para vocês, eu acho que tem imagem dessa cadela. Aqui. Vou testar um pouquinho a habilidade de vocês com diagnóstico de imagem. Ver se vocês conseguem identificar alguma coisa aqui. Dá uns 5 segundos para vocês, vamos lá. Então, aqui está identificando, né, que é o membro posterior direito. E se vocês observarem, então, aqui eu tenho a articulação do joelho, ou seja, eu tenho aqui o fêmur. E olha aqui o que eu tenho no fêmur. Eu tenho uma presença de uma proliferação periosteal, assim como perda aqui de massa óssea, certo? E se vocês olharem aqui na pelve, essa projeção não ficou muito boa por conta da foto que eu tirei do computador. Aqui na pelve ela também tem a proliferação óssea, certo? Que era metástase de um tumor de mama. E essa cadela, ela também tinha metástase no pulmão. Ficou aqui a olha isso daqui. Tá vendo? Aqui eu tenho metástase no pulmão. Olhem aqui bem na vértebra. Conseguem ver? Olha aqui. Uma metástase na vértebra invadindo a cavidade torácica. Então, imagina, essa cadela tinha múltiplos focos de tumores, certo? Ou seja, eu tinha um tumor produzindo substâncias que induziam a caquexia. Então, o que é a caquexia? De uma forma geral, a caquexia ela é associada a um estado pró-inflamatório do meu paciente. Então, acho que isso é bem conhecido de todo mundo. Os pacientes com câncer, ele tem um estado pró-inflamatório e as citocinas inflamatórias, elas induzem aí a caquexia. Então, quando eu tenho um paciente com esse estado inflamatório, o que acontece? Essas citocinas inflamatórias, elas vão agir no centro da fome. Então, pensando em fatores aí, orexígeos, por exemplo, ela vai desregular o sistema de fome do meu paciente. Então, meu paciente ele pode perder a fome, certo? Então, isso é um fator super importante. Então, se o meu paciente para de comer devido a esse estado inflamatório, ele acaba acontecendo o quê? Catabolismo muscular, devido ao catabolismo proteico e perda de massa proteica, certo? Isso acontece principalmente devido ao aumento de interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa. Ou seja, os tumores que produzem essas substâncias, essas interleucinas pró-inflamatórias, comumente eles causam anorexia e caquexia. E quem são esses tumores? Só para vocês terem como exemplo. Principalmente as neoplasias mamárias podem fazer isso, o hemangiosarcoma pode fazer isso e o linfoma comumente faz isso. As leucemias, elas não são tão frequentes na medicina veterinária, mas quando o paciente tem leucemia, ela também pode fazer isso. Então, são tumores que comumente produzem essa substância, certo? Então, eu expliquei para vocês porque o paciente tem anorexia, mas normalmente é uma síndrome. Então, ele tem aqui uma caquexia, que é a perda muscular acelerada. E como isso acontece? Essas interleucinas que eu falei para vocês, elas vão fazer uma desregulação da proteína chamada miostatina, que é a proteína do músculo. Então, o que vai acontecer? Essas interleucinas, elas vão estimular os receptores de hormônio de crescimento e do fator indutor de insulina da célula muscular, induzindo catabolismo proteico. Ou seja, o que vai acontecer? Essa miostatina, ela vai acelerar o metabolismo do músculo, fazendo com que você tenha a perda das proteínas musculares, e com isso, causando a caquexia. Então vejam aqui, só para a gente resumir esse slide que tem muita informação. O que nós temos? Nós temos um tumor, certo? Fazendo um estado pró-inflamatório, produzindo várias interleucinas. Então, essas interleucinas vão para o sistema nervoso central, causando aí diminuição do apetite. No entanto, ao mesmo tempo, elas vão lá na célula muscular,
alterando o metabolismo do músculo, acelerando o catabolismo proteico e, com isso, consumindo as proteínas do músculo. Com isso, nós temos redução ali do músculo, certo? E por que isso é uma coisa extremamente importante? Porque, de uma forma geral, o paciente, em muitos casos, ele tem só caquexia. Então, o paciente come e, apesar dele estar comendo, mesmo assim, ele perde peso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da piriguete. É minha paciente, que ela faz. E a piriguete, só para vocês terem uma ideia, em questão de 45 dias, ela perdeu 3 quilos. Apesar dela ter um apetite muito bom e eu ter feito uma dieta hipercalórica para ela, certo? Para ela tentar manter o peso dela. Mas por que então que ela está perdendo esse peso, mesmo com essa dieta e com alimentação normal? Então, primeiro, porque as interleucinas não estão alterando o centro da fome, não está causando anorexia, então ela tem o apetite. No entanto, essas interleucinas, elas estão diretamente causando caquexia, ou seja, o estímulo das interleucinas é mais forte do que a própria nutrição, mesmo a nutrição adequada, certo? E por que, por exemplo, da piriguete, eu não consigo reverter o quadro dela? Porque ela tem o hemangiosarcoma que disseminou pela cavidade. Então, ela tentou passar por quimioterapia já, certo? Ela teve efeito colateral, ela é um paciente que está agora em tratamento paliativo. Então, como eu não consigo controlar o tumor dela, mesmo controlando a nutrição, ela acaba perdendo massa muscular. Então, por isso que ela é tão importante. E aqui ainda uma coisa importante é que, de uma forma geral, se vocês forem pensar no tutor, quando você tem uma alteração que é visual no paciente, ou seja, naquele animalzinho daquela pessoa, é algo que apavora muito a pessoa. Então, se você pensar em um paciente com câncer que está perdendo massa muscular, esses tutores ficam muito nervosos. É difícil eles entenderem que, apesar do paciente estar comendo, a gente não consegue reverter esse quadro se nós não conseguimos tratar o tumor. Então, esse é o grande problema. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, se a piriguete não tivesse com suporte nutricional adequado, ela teria uma perda muito mais acentuada, certo? E aqui, de uma forma geral, o que vocês não podem confundir? Anorexia e cachexia, ela pode acontecer diretamente por um tumor gastrointestinal. Se o paciente ele tem um tumor no estômago, se ele tem um tumor estromal gastrointestinal, se ele tem um carcinoma gástrico, ele pode ter um linfoma no estômago ou outras neoplasias, esse tumor acaba destruindo o parênquima do estômago, ou acaba diminuindo a luz do estômago, o paciente pode perder a habilidade de digestão, certo? E com isso também ter caquexia. Aí fica a pergunta, nesse caso aqui, é uma síndrome paraneoplásica? Então, o tumor ali diretamente no estômago está causando anorexia e caquexia. Isso é síndrome paraneoplásica? Aqui a resposta é não, porque é uma ação direta do tumor, certo? Então, vocês conseguiram entender essa diferença? Então, normalmente, os tumores que produzem aquelas interleucinas inflamatórias, eles vão induzir anorexia e a caquexia no nosso paciente oncológico. Tudo bem? Da caquexia e anorexia, eu trouxe ela primeiro porque ela é uma das mais importantes, certo? Como uma segunda importante, que essa aqui pode entrar dentro daquelas polêmicas de falsa e verdadeira, mas eu trouxe aqui para vocês, é a ulceração gastrointestinal, mantendo aí dentre as gastrointestinais. A ulceração gastrointestinal, ela classicamente, ela é induzida pelo mastocitoma. Qual que é a grande questão aqui? Uma taxa muito alta dos meus pacientes com mastocitoma, eles vão ter perda de sangue gastrointestinal e eles podem evoluir para ulceração. O mastocitoma é um dos tumores mais comuns na veterinária, de uma forma geral, então essa alteração aqui, ela é extremamente comum, certo? Então, o que eu teria? O mastócito é uma célula que consegue produzir o quê? Histamina. E a histamina, ela está associada no mastócito à resposta imune. No entanto, quando eu tenho mastocitoma, eu tenho um monte de mastócito neoplásico produzindo histamina. Então, essa histamina, ela faz ligação com os receptores H2 do estômago e fazem o quê? Aumento da produção de secreção gástrica, certo? Com o aumento da produção aqui da secreção gástrica, o que vai acontecer? Eu vou diminuir o pH do estômago, eu vou deixar mais ácido.
isso, eu acabo causando um dano na mucosa gástrica, e aí tendo uma predisposição à formação de úlcera. Essa é a primeira parte do mecanismo. Qual que é a segunda parte? Eu tenho uma ação direta da histamina nas minhas células da mucosa do estômago, fazendo o quê? Aumento de permeabilidade vascular. Se eu tenho um aumento de permeabilidade vascular, tem mais sangue para aquele local, eu tenho mais vascularização, e aí eu posso ter um processo induzido de inflamação, certo? E com isso eu posso ter o surgimento das úlceras gastrointestinal. Mas qual que é a grande questão dessa síndrome paraneoplásica? Como o mastócito originalmente ele produz a histamina, muitas pessoas não consideram ela como uma síndrome paraneoplásica verdadeira. Mas quem não faz essa diferenciação inclui a ulceração gastrointestinal pelo mastocitoma como uma síndrome paraneoplásica. Então, é muito importante para vocês, quando vocês estiverem até pensando em prova de residência, ou vocês tiverem algum exame que seja necessário fazer essa identificação, olhar a referência para saber se isso é considerado nessa alteração uma síndrome paraneoplásica ou não. Tá bom? Então, isso é super importante. Então, muitos autores não consideram essa alteração como uma síndrome paraneoplásica verdadeira, mas devido à sua alta prevalência, eu trouxe para vocês, até porque muitos autores consideram como uma síndrome paraneoplásica. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu falei um pouco sobre alteração no estômago, por isso que eu trouxe uma foto de, o que é isso? É de um paciente meu, recente da semana retrasada. Tem um sangramento no estômago, eu tenho liberação de sangue no estômago, o que vai acontecer? Esse sangue ele vai ser parcialmente ou totalmente digerido e as fezes vão ficar com um aspecto enegrecido, então fica escura. Então, se eu pego, por exemplo, um pouco de água oxigenada e eu jogo essa água oxigenada nas fezes, ela vai espumar, certo? Porque está reagindo ali com as hemácias, causando essas bolinhas que fazem, certo? Ou seja, isso é um sinal positivo de que tem sangue nas fezes. Então, ela é importante porque se você não identifica essa alteração, o que acontece? O mastocitoma continua produzindo histamina e aí vai alterando a mucosa do estômago e com isso pode ter uma perfuração. E o paciente ele pode ter uma peritonite. Então, a identificação dessa ulceração gastrointestinal é extremamente importante como prognóstico do nosso paciente. Então, de uma forma geral, para os nossos pacientes que têm mastocitoma, é indicada a utilização de antihistamínico, para evitar aí que essa substância cause uma alteração deletéria no trato gastrointestinal. Então, fiquem atentos a considerá-la como uma síndrome paraneoplásica verdadeira ou falsa. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa famosa anemia. Então, a anemia, ela é uma das principais síndromes paraneoplásicas na veterinária. Então, ela é a mais comum, só que ela é a síndrome paraneoplásica que as pessoas dão menos importância. Eu acho que a anemia é uma alteração laboratorial tão comum para nós na rotina, que nós identificamos a anemia e falamos, tá, mais um paciente com anemia. Né? Mas nós não damos importância para essa anemia como alteração paraneoplásica, certo? Isso é extremamente importante. Então, só para vocês terem uma ideia, 30 a 49% dos cães com tumores, eles têm anemia. Quando nós falamos de gato, isso pode chegar a quase 58% dos gatos com anemia quando eles têm diagnóstico de um tumor. E o que nós temos de importante? O paciente com anemia, a anemia é considerada um fator prognóstico negativo. Ou seja, de uma forma bem genérica, se eu tenho um paciente com tumor sem anemia e um paciente com o mesmo subtipo histológico com anemia, o que tem anemia tem um pior prognóstico, ou seja, o tumor dele é mais agressivo. Então, por isso que a identificação da anemia ela é tão importante. E aí, a anemia, ela é uma das síndromes paraneoplásicas mais complexas também, porque ela tem diferentes causas. Então, pensando nos tumores que causam anemia, nós temos as leucemias, e, por nossa sorte, elas não são tão frequentes, mas frequentemente as leucemias podem causar anemia. O hemangiosarcoma, anemia. O mastocitoma disseminado também comumente faz anemia, e o sarcoma histiocítico, que é um tumor extremamente agressivo. Então, esses 4 tumores aqui são os principais em causar anemia. No entanto,
qualquer tumor, ele pode causar anemia como a síndrome paraneoplásica. Então, o entendimento de vocês, a anemia paraneoplásica, ela pode ser hemolítica imunomediada ou não hemolítica. Então, eu separei assim para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, a primeira e mais comum é a anemia não hemolítica. Nós chamamos essa anemia também de anemia de doença crônica. Vocês com certeza já ouviram esse termo, que é um termo muito comum. Então, de uma forma geral, é uma anemia normocítica normocrônica arregenerativa ou não regenerativa, certo? Então, mais uma vez, comumente conhecido como anemia da doença crônica. Ela pode acontecer por diferentes causas. Eu posso ter um sangramento no trato gastrointestinal, em que esse sangramento ele é pequeno, mas ele é constante. Então, eu tenho uma perda constante de sangue pelo trato gastrointestinal que não é detectada, e aí, por muitos meses, esse paciente ele fica perdendo sangue e acaba desenvolvendo uma anemia. Então, essa é uma causa importante. Acontece principalmente no mastocitoma disseminado, que ele pode fazer essa hemorragia no trato gastrointestinal. Ou pode acontecer por essa microangiopatia. O que é essa microangiopatia? De uma maneira bem simplista, basicamente, isso acontece pelos novos vasos sanguíneos que o tumor faz. Normalmente são vasos incompletos, e esses vasos não têm todas as camadas. E com isso, esses vasos acabam depositando muita fibrina e muita plaqueta. Eu acho que vou desenhar que fica mais fácil para vocês. Então, imaginem aqui o vaso normal, certo? Eu tenho minhas hemácias passando aqui bonitinhas, com todas as mucosas aqui das túnicas do vaso. Então, eu tenho aqui meu fluxo. No tumor, os vasos costumam ser tortuosos e incompletos. Com isso, fica com exposição de algumas camadas do vaso. Então, isso faz o quê? Estimula hemostasia. Então, fica depositando fibrina e plaqueta nesse vaso, certo? Então, o que acontece? Quando as hemácias vão passando aqui, devido a essa deposição de fibrina, acaba diminuindo o lumen do vaso. Então, as hemácias acabam batendo nesses vasos e sendo destruídas ou modificando a sua conformação, certo? E com isso, formando uma célula que a gente chama de esquizócito. Quando faz isso, as células elas perdem a habilidade de carregar o oxigênio, e aí acaba causando anemia por destruição das hemácias e também por alteração da conformação das hemácias, certo? Então, aqui duas causas super importantes. Além disso, eu posso ter a eritrofagocitose. Então, isso literalmente quer dizer a fagocitose dos eritrócitos. Alguém tem ideia qual tumor mais comumente faz isso? Pensei por alguns segundos. Qual tumor que vocês acham que comumente fagocita eritrócitos? Comumente, o hemangiosarcoma faz isso, principalmente o hemangiosarcoma esplênico. Lembra do baço? A renovação das hemácias acontece no baço, onde esses eritrócitos eles são destruídos. Então, quando eu tenho um hemangiosarcoma esplênico, comumente ele sequestra os eritrócitos e acaba fagocitando esses eritrócitos. Inclusive, alguns subtipos do hemangio, como o hemangio cavernoso, ele é caracterizado por fazer uma coleção sanguínea. Então, eles formam cavernas, que são estruturas bem dilatadas, assim, nós chamamos de caverna exatamente por conta dessa conformação, que fica cheio de sangue. Com isso, ele faz essa eritrofagocitose. Então, é uma importante causa aqui de anemia no meu paciente. Uma quarta causa é o dano oxidativo. Então, de uma forma geral, os pacientes no estado pró-inflamatório, eles acabam tendo liberação de muito radical oxidação sistêmica, e com isso, as hemácias, elas são células que são sensíveis à oxidação, certo? Com isso, o que eu tenho? Eu tenho oxidação da hemácia e destruição do meu eritrócito, num período aí longo de prazo. E aí, com a perda desses eritrócitos, eu acabo fazendo anemia crônica, certo? E por último, um fator também super importante que acontece em muitos tumores é a liberação de citocinas aqui, pró-inflamatórias, que vão interferir na eritropoiese. Então, essas citocinas inflamatórias, elas vão agir na medula óssea, inibindo a maturação dos eritrócitos.
e com isso eu tenho uma redução dos eritrócitos maduros. E assim o animal acaba tendo uma anemia crônica. Tudo bem da anemia não hemolítica? Então, o que vocês tiveram ali de panorama dessa anemia não hemolítica, que é a anemia de doença crônica? Vocês viram que tem várias causas. Então, é importante saber qual é o tumor, para saber qual a causa provável, para você conseguir tratar o paciente da melhor maneira possível. Porque se você não consegue fazer essa identificação, o que acontece com o paciente? Ele continua com aquela causa, continua com a anemia, certo? E com isso, acaba tendo consequências devido a essa síndrome paraneoplásica. O outro tipo de anemia que o paciente tem é a anemia hemolítica. Então, a anemia hemolítica, de uma forma geral, ela é considerada mais severa do que a anemia de doença crônica. E por que isso? Quando eu tenho uma anemia crônica, que leva um tempo para ela acontecer, o organismo ele fica em hipóxia de maneira crônica e acaba se acostumando com aquela situação de hipóxia. Então, vamos dar um exemplo aqui. O hematócrito hoje está 40. Devido a um sangramento gastrointestinal que sangra pouquinho, começa a diminuir o hematócrito. Aí na outra semana abaixa para 39, ele abaixa para 38 na outra. Aí depois de 4 semanas está 37. E assim, de qualquer maneira, o hematócrito está dentro da normalidade para alguns parâmetros, mas vocês veem que ele está diminuindo aos poucos, ou seja, o organismo vai se acostumando com essa situação de hipóxia. Vai indo até vários meses, ele fica com o hematócrito 18. E às vezes vem o paciente com hematócrito 18, você olha clinicamente, ele está ótimo, aí quando você olha o hemograma, você fala, nossa, meu Deus, o hematócrito está 18. Como que esse paciente está aguentando? Possivelmente porque é uma anemia crônica. Agora, na anemia hemolítica, por que ela é tão severa? O hematócrito está 40, e de 40, de uma hora para outra, de maneira abrupta, ele cai para 25, por exemplo. Então, o organismo ele estava numa situação de oxigenação e, de maneira abrupta, ele perdeu a oxigenação, ou seja, o paciente entrou em hipóxia, porque teve uma queda brusca do hematócrito. Então, mesmo que o hematócrito maior do que esse daqui, em comparação, esse paciente aqui apresenta várias alterações clínicas, porque foi uma perda abrupta aí desse oxigênio que circulava pelo organismo. De uma forma geral, a anemia hemolítica, ela é macrocítica, hipocrômica e, de uma maneira geral, não é sempre, mas de uma maneira geral, ela é regenerativa, certo? Ou seja, eu tenho indício de regeneração da medula óssea, ok? Então, qual que é essa da diferença dessa anemia para outra? Para outra, como eu sei que a maioria da graduação, para vocês entenderem, o organismo se acostuma e ele nem percebe que está com anemia. Por isso que ela é normocítica, normocrômica. Nessa anemia hemolítica, como eu tenho uma queda brusca do hematócrito, o organismo tenta desesperadamente conter essa diminuição do hematócrito, essa anemia. Então ele começa a mandar o quê? Eritrócitos que são macrocíticos e hipocrômicos. O que isso quer dizer? São eritrócitos jovens, não maturados. Então, várias células jovens são jogadas na circulação para tentar conter essa anemia, tá bom? Então, traduzindo, basicamente, é isso que quer dizer. Então, isso é importante em gatos com FeLV, porque o vírus da FeLV pode agravar essa anemia hemolítica, inclusive induzir anemia hemolítica, né? Em gatos com FeLV, eles podem ter susceptíveis a alguns tumores, como a leucemia e o linfoma, certo? E em cães, de uma maneira geral, ela é idiopática. No entanto, em animais com hemangiosarcoma, lembra daquela anemia crônica que eu expliquei para vocês, que as hemácias são destruídas devido aos vasos tortuosos? Vocês viram que eu sou ótimo desenhista, né, gente? Não deu muito certo, peraí. Deixa eu desenhar aqui, pronto. Os vasos tortuosos, o que acontece? Quando as hemácias batem na parede do vaso porque eles são tortuosos e ela rompe, o que acontece? Ela libera o conteúdo intracelular para a corrente circulatória. Se muitas hemácias são destruídas e liberam esse conteúdo na circulação, o que pode acontecer? Meu paciente começa a desenvolver uma anemia da doença crônica, normocítica, normocrômica, mas devido à grande quantidade de proteína que é liberado por essas hemácias, o organismo, ele reconhece essa proteína e monta uma resposta imune contra as próprias hemácias. E aí, o sistema imune acaba atacando as hemácias, fazendo o que nós chamamos de anemia hemolítica. Então, também, de uma forma geral, conceitualmente, o que seria a anemia hemolítica? De uma forma geral, é a anemia por destruição do eritrócito. E, normalmente, isso está associado com algum agente infeccioso causando isso, como o vírus da FeLV, ou o próprio sistema imune montando uma resposta imune contra os eritrócitos.
Tudo bem da anemia, todos tenham entendido que é uma síndrome paraneoplásica importante. Outra que eu trouxe para vocês, eu já estou indo para a parte de finalização, né, que eu queria na palestra explicar para vocês o que era e trazer as principais, mas dentre as principais que eu particularmente acho importantes é a leucocitose paraneoplásica. E por que isso? Se eu pego um paciente com leucocitose, de novo, todo mundo pensa em doença infecciosa. Então, quando eu quero fazer lá uma pegadinha com os meus alunos lá da graduação, eu sei que tem alguns aqui, estou vendo aqui que a Gabi, inclusive, participou aqui do chat, estou vendo que a Gabi mandou. A Gabi deve lembrar disso. O que eu fazia? Pegava um paciente e eu dava uma descrição, muitas vezes até falava que o paciente tinha um tumor, mas eu mostrava que o paciente ele tinha um aumento de leucócito. Então, quando os alunos viam aquele aumento de leucócito, principalmente neutrófilo, o que todo mundo pensava? Doença infecciosa. Então, se era cadela, ia procurar piometra, se fosse macho, uma prostatite, procurar abscesso, procurar lesão, porque todo mundo normalmente pensa em doença infecciosa com neutrófilo. Mas, principalmente, se eu não tenho desvio nessa neutrofilia, ou seja, eu não tenho neutrófilos jovens, de uma forma geral, tem uma grande chance dela ser paraneoplásica. Então, muitos pacientes, o que acontece? O clínico, que não consegue identificar, faz o quê? Passa antibiótico e corticoide para esse paciente. Então, a grande maioria dos pacientes que recebem corticoide e antibiótico de maneira aí aleatória estão os pacientes com tumores síndrome paraneoplásica. Porque às vezes é um tumor do baço que está fazendo necrose e está recrutando ali neutrófilo, então acaba fazendo uma neutrofilia, mas não tem uma infecção. Aí o clínico faz só hemograma com animal apático, identifica neutrofilia, né, que faz parte da leucocitose, e ele faz o quê? Passa antibiótico e corticoide. E muitas vezes o uso crônico somente do corticoide, pode interferir no nosso tratamento. Então, por isso que eu considero que é uma síndrome paraneoplásica extremamente importante. O que é a leucocitose? É o aumento dos leucócitos totais, certo? O que nós temos de leucócitos? Os principais, como síndrome paraneoplásica, são linfócitos e neutrófilos, mais comumente os neutrófilos, certo? E por que isso acontece? Porque eu tenho o tumor produzindo fator de crescimento, aqui é D, viu, pessoal? Não é I, não. Fator de crescimento de colônia de granulócito. Ou seja, o tumor produz esse peptídeo, libera na circulação e ele vai fazer uma estimulação na medula óssea a fazer uma maturação do neutrófilo. E a medula faz o quê? Começa a maturar neutrófilo e liberar neutrófilo na circulação. Aí você vê o paciente, por exemplo, que tem 25 mil neutrófilos. Certo? Mas ele tem só segmentados, não tem neutrófilo jovem, é só neutrófilo maduro. Porque o tumor está constantemente produzindo essa neutrofilia. Certo? Então é super importante essa identificação. Então aqui, como até trazendo para vocês a informação, importante causa de leucocitose em pacientes com tumor. Então, se o paciente já tem tumor e ele tem leucocitose, tem duas possibilidades. Primeiro, o tumor pode ser um tumor cutâneo que está infeccionado, e aí tem um monte de bactérias, secreção purulenta, e isso está recrutando neutrófilo, isso é uma possibilidade. Ou o tumor está produzindo esse fator de crescimento de colônia de granulócito, induzindo a diferenciação dos neutrófilos na medula óssea e liberação deles na circulação, certo? São duas causas. A paraneoplásica é sempre essa associada à produção desse fator. Então, como nós identificamos essa síndrome paraneoplásica? De uma forma geral, nós temos que excluir causas infecciosas. Quando nós excluímos causas infecciosas, nós aí inferimos que esse paciente tem uma leucocitose paraneoplásica. E por que isso? Não é barato dosar esse fator de crescimento para comprovar que é ele que está induzindo a síndrome paraneoplásica, certo? Mas se eu consigo excluir causas infecciosas, se eu tenho neutrofilia sem desvio em um paciente com tumor, normalmente ela é paraneoplásica. Então, aqui, como eu comentei com vocês, o mais importante é diferenciar de causas infecciosas. Okay? Eu consegui fazer essa diferenciação. Eu excluí os principais focos de infecção, eu tenho aí a leucocitose paraneoplásica como uma possibilidade quando eu tenho leucocitose em pacientes com tumores. Então, só para mostrar aqui para vocês que tumor que é esse, ver se vocês conseguem identificar um tumor clássico. Um TVT, tá bom? Acho que é bem fácil, né? Então, aqui eu tenho prepúcio, então aqui era para ser a glande, mas está aqui o TVT bem grande. Classicamente ele tem esse aspecto de couve-flor. E o que o TVT tem?
áreas de necrose, tá vendo? E aqui tem uns pontos de deposição de fibrina e aqui de infecção secundária, de secreção purulenta. Então, essas áreas de necrose e de secreção purulenta, comumente, elas recrutam o neutrófilo para aquele local. E com isso, se recruta neutrófilo para o tecido, aumenta neutrófilo na circulação. Então, eu posso ter uma causa direta do tumor, e não uma causa associada à síndrome paraneoplásica. Então, é isso daqui que eu tenho que diferenciar. E como eu poderia fazer para diferenciar se eu acho que era o tumor aqui? Eu poderia, por exemplo, passar soluções antissépticas para o tutor lavar o tumor. Ele poderia fazer até antibiótico terapia para poder tentar fazer uma exclusão, certo? E aí conseguir definir que é realmente uma síndrome paraneoplásica. Aqui, de uma forma geral, eu trouxe para vocês como referência, se vocês tiverem curiosidade, é um trabalho de pesquisa que nós investigamos alterações hemostáticas em pacientes com tumores, certo? Então, é uma publicação publicada na revista da Federal do Rio Grande do Sul, e aqui, por exemplo, nós identificamos várias alterações, vários distúrbios de coagulação em cadelas com tumores de mama, certo? Então, do nosso estudo, nós incluímos 30 cadelas com tumor de mama, e mais de 50% das cadelas tinham alguma coagulopatia. Então, ou elas tinham tempo aumentado de alteração no tempo de TTP, ou a alteração no número de plaquetas, então elas tinham distúrbios de coagulação associados ao tumor. Então, o que isso a gente tem de importante? Vocês já viram uma mastectomia? Já viram aquela mastectomia quando vai fazer, normalmente, a técnica de arrancamento? Quando vai fazer incisão, às vezes, nem tem um vaso sangrando, mas parece que fica saindo sangue do próprio músculo da gordura, é como se o sangue ficasse minando da pele. Então, na hora de fazer o arrancamento, acaba formando muito sangue e muitas vezes nem tem um vaso. Por quê? Esse paciente ele tem um distúrbio de coagulação, certo? Então, aqui depois, se alguém tiver interesse, eu deixo a referência para vocês olharem. Então, assim, esse é um dos poucos trabalhos na literatura que mostra esses distúrbios de coagulação e nós mostramos que eles são relativamente frequentes na medicina veterinária. Só que, devido ao tempo da palestra, eu não consigo falar de todos eles. Então, qual foi a minha intenção aqui? Eu mostrei muitas síndromes paraneoplásicas que você consegue detectar nos exames laboratoriais. Essas são as principais, né? Tirando aí, talvez, a caquexia e a ulceração gastrointestinal, que a caquexia é visual pelo score, né, corporal, e o sangramento gastrointestinal ou ulceração, você pode fazer sangue oculto nas fezes ou ultrassom, né? Mas a partir disso, nós temos um grupo de síndromes paraneoplásicas que é importante e pode nos gerar uma certa dificuldade de diagnóstico, que são as síndromes paraneoplásicas dermatológicas. Então, nós temos aqui o pênfigo paraneoplásico, que acontece mais comumente em gato, a dermatofibrose nodular, que é o que eu trouxe para vocês, que acontece principalmente em cães, a alopecia paraneoplásica felina, que acontece muito em gatos, principalmente quando eles têm neoplasias hepáticas ou pancreáticas. Nós temos a dermatite esfoliativa associada ao timoma, então ela acontece mais frequentemente em gatos com timoma. E aqui a dermatite superficial necrolítica, que acontece mais comumente em cães e normalmente associadas com tumores hepáticos ou pancreáticos. Então, se vocês forem pensar, os tumores hepáticos e pancreáticos, eles têm uma menor frequência. Então, talvez por isso nós não conseguimos aí ver com tanta frequência essas alterações, exceto a dermatofibrose ou dermatofibroma nodular. Então, o que é isso? A dermatofibrose ou dermatofibroma nodular é uma síndrome paraneoplásica genética que comumente acomete cães da raça pastor alemão ou cruzamentos de pastor alemão, onde eles têm uma mutação num gene chamado BH. Essa mutação no gene predispõe esses animais a ter, de uma forma geral, a formação de cisto renal, adenoma renal ou carcinoma renal. Ou seja, esses pacientes têm cisto, adenoma, que é benigno, ou carcinoma, que é maligno. E esse tumor renal produz uma substância chamada TGF-beta. E essa substância na pele estimula a proliferação de colágeno. E com isso,
o paciente ele fica com múltiplos nódulos cutâneos. Então, só para exemplificar para vocês, está aqui. Pensem aqui, se vocês encontrassem um pastor alemão, não sei se vocês vão conseguir ver bem desse lado aqui, esquerdo, sem tricotomia, ó, mas conseguem ver que tem várias irregularidades na pele. Olha, gente, tudo isso daqui, olha, tudo isso é tumor no paciente. Então, é aquele famoso paciente choquito. Você passa a mão, sente inúmeros nódulos. Aqui, depois da tricotomia, nesse outro membro, observem que tem nódulos maiores, mais ulcerados, mas olha a grande quantidade aqui de nódulos, certo? Distribuídos pela pele. Então, olhando isso daqui, quantas pessoas pensariam que é um mastocitoma ou linfoma? Certo? Quantas pessoas pensariam que é uma neoplasia aí cutânea primária? Então, a primeira coisa é vocês conhecerem que os pastores alemães têm essa doença específica. Então, é olhar para o paciente e falar, opa, tem nódulos cutâneos. Então, dermatofibroma ou dermatofibrose nodular é uma síndrome paraneoplásica importante. E o que precisa para esses pacientes? Fazer ultrassom para ver se tem cisto ou tumor renal, certo? Ou como nesse caso, nós coletamos esses nódulos maiores, né, fizemos a biópsia e mudamos para o histopatológico, e nós já fizemos uma análise ultrassonográfica. Então, nós conseguimos identificar que isso era um dermatofibroma nodular, e ainda identificamos múltiplos cistos bilaterais nesse paciente. Então, aqui, vocês conseguem ver como é importante para o paciente identificar essa síndrome paraneoplásica, principalmente porque o nódulo cutâneo é benigno, é só colágeno proliferado. Então, qual que é o tratamento para o nódulo cutâneo? Se ulcerar, fazer remoção cirúrgica, certo? Mas o que nós temos que ficar atento, então, para esse paciente? É que ele tem algo lá no rim. Então, ele pode ter perda de função renal, ele pode ter doença renal crônica. Se ele tem cisto, esse cisto pode evoluir para um abscesso. Então, é um paciente que, na verdade, eu tenho que controlar o rim dele. Então, eu tenho que fazer uma avaliação renal periódica nesse paciente e fazer também uma avaliação de função renal, certo? Só que se eu desconheço essa síndrome e não consigo identificá-la, eu acabo tendo um diagnóstico errôneo do meu paciente. Certo? Então, só para concluir do que eu queria passar para vocês, o intuito da palestra era trazer, então, a importância das síndromes paraneoplásicas. De uma forma geral, é difícil identificá-las, porque para identificá-las eu preciso excluir as outras causas, certo? Então, fazendo o diagnóstico por exclusão, eu consigo aí inferir que o meu paciente tem aquela alteração associada ao tumor, mas essa identificação, ela é importante porque ela tem impacto direto no prognóstico do meu paciente, direto no tratamento e na monitoração do tratamento do meu paciente. Então, é super importante reconhecer e identificar essas síndromes paraneopláticas. Agora, se vocês tiverem perguntas, eu vou deixar meu e-mail aqui para contato, uns minutinhos, se alguém quiser me escrever, ficar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, esse é meu e-mail da Unesp, esse é meu e-mail da Unip, podem ficar à vontade para me escrever. Oi, professor, muito obrigada pela palestra. Imagina, eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, foi uma palestra maravilhosa. A gente tem duas perguntas aqui. Tudo bem? A primeira é da Renata Santana. Professor Cadu, qual seria o protocolo, então, no caso que já indicaram antibiótico e corticoide? Ela quer saber o protocolo em relação a como abordar o paciente? Acredito que sim. Olha, assim, isso é uma questão super importante. Eu já peguei muitos pacientes que muitas vezes fizeram corticoide por 3 meses, 4 meses. Então, a primeira coisa, inclusive acho que é a Renata, essa que é a minha aluna, acho que é. A primeira coisa, comum esses pacientes estarem com hiperadrenocorticismo iatrogênico, ou seja, devido ao uso exógeno de corticoide, esse paciente ficou com hiperadreno. É a primeira coisa que é muito comum. Então, é conversar com o tutor e ver se esse paciente ele tem algum sinal de hiperadreno. Então, se ele tem polifagia, poliúria, polidipsia, abaulamento de cavidade abdominal, que isso é muito comum. Então, é a primeira coisa. Se ele tiver, independente se ele tiver ou não, você tem que alertar o tutor, mas aí você precisa fazer uma redução gradual do corticoide. Então, é a primeira coisa. Normalmente, esses pacientes ficam com 1 miligrama por quilo do corticoide, de uma maneira constante, é o que a maioria dos clínicos deixam para os animais. Então, o que eu costumo fazer? Se ele está com 1 miligrama por quilo, eu acabo reduzindo aí a dose para 1.000 miligrama por quilo por 2 semanas, aí às vezes 1.000 miligrama por quilo CID,
depois meio miligrama por quilo dia sim, dia não, e depois eu interrompo o tratamento. Então, eles ficam bem, sem causar nenhuma alteração da adrenal. E depois que eu tirei o corticoide, Renato, o que nós temos que fazer? Identificar qual é o tumor do meu paciente. Porque muitos tumores que eles podem ter, podem ficar resistentes devido ao tratamento. Então, se for mastocitoma, se for linfoma ou neoplasias de células redondas, no geral, elas podem ficar resistentes ao tratamento. Então, essa segunda coisa é identificar o tumor para saber, porque eu tenho que saber que esse tumor pode estar mais resistente e eu tenho que tomar cuidado em relação ao meu tratamento para esse paciente. Certo, obrigada, professor. Era eu mesmo. Obrigado, Renata, pela pergunta. A gente tem mais uma pergunta da Letícia Pires Domingues. No caso de tumores não cutâneos e suspeita de leucocitose paraneoplásica, como podemos excluir as causas infecciosas e determinar que a antibiótico terapia não deve ser feita? Ótima, boa pergunta. Excelente pergunta. Quem perguntou, desculpa? É Letícia Pires Domingues. Obrigado, Giovana. Letícia, ótima pergunta. Então, assim, essa, Letícia, é a parte mais difícil. É você tentar excluir. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, saber se é macho ou fêmea. Então, vamos lá. Se for fêmea, então vamos pensar quais seriam as possibilidades. A fêmea poderia ter uma piometra, ela poderia ter algum abscesso ali, pode ser um abscesso renal, que não é tão comum, mas poderia acontecer. Abscesso hepático, relativamente mais comum, pode acontecer. Pode acontecer endocardite, então a gente tem que pensar nos principais focos, como focos inflamatórios. O animal ele pode ter, às vezes, uma gastroenterite ali subclínica, então é importante verificar isso, e periodontite. Então, acho que esses são os principais. Então, o que eu costumo fazer? Então, de uma forma geral, primeiro, olho leucocitose, ela é neutrofílica. Tem bastonete? Tem desvio à esquerda? Né? Então, tem um aumento dos bastonetes? Se sim, vai me levantar a antena de que ela pode ser infecciosa. Aí, o que eu vou fazer? Ultrassom abdominal. Então, com o ultrassom abdominal, eu já vou conseguir ver na fêmea o útero. Se for macho, olhar a próstata, que é um foco comum de prostatite infecciosa. Então, eu já vou olhar a próstata, vou olhar rim, vou olhar fígado, vou olhar intestino, para ver se eu consigo identificar um processo inflamatório, né, uma ite da vida, gastrite, uma hepatite, uma glomerulonefrite, uma piometra. Então, eu vou tentar uma prostatite, né, eu vou tentar verificar um foco pelo ultrassom, certo? Excluindo pelo ultrassom cavidade abdominal, eu passo para a cavidade torácica, eu tento fazer pelo menos um raio-x de tórax, para ver se pode ter uma evidência de algum foco, uma broncopneumonia ou algum outro foco infeccioso no tórax, que pode acontecer, certo? E aí eu sempre olho a boca, certo? Então, aí, porque o paciente, ele pode ter uma periodontite avançada, com cálculo dentário, retração de gengiva, e com isso, essas bactérias da cavidade oral, elas podem, inclusive, causar endocardite, que é relativamente comum, subdiagnosticado mais comum, ou elas mesmas podem induzir essa neutrofilia. Então, eu tenho que fazer, na verdade, uma boa avaliação semiológica do meu paciente, então fazer toda essa avaliação e fazer os exames complementares dos principais focos. Então, assim, vamos pensar no tumor de mama que é mais externo, né? Ele não é cutâneo, mas ele fica na região externa. Eu tenho um tumor de mama que não é ulcerado. Tem neutrofilia, então, se eu faço todos esses exames, então, não tem periodontite, não tem nada no ultrassom, não tem evidência de piometra, de nenhum processo inflamatório, aí eu faço a inferência de que isso está associado ao tumor. O que nós fazemos? Indicamos a remoção do tumor. E aí nós acompanhamos, porque, de uma forma geral, o neutrófilo reduz pós-cirurgia. E aí, se ele voltar a aumentar, que é o nosso alerta, porque o tumor pode estar voltando ou desenvolvendo metástase em algum local. A Letícia, se eu respondi, mas você viu que até a resposta foi longa, porque realmente, quando é assim, fazer a exclusão realmente é difícil, porque a gente precisa investigar vários focos. Certo, professor, acho que acabaram as perguntas. Novamente, muito obrigada. Foi uma honra tê-lo conosco. E é isso, gente. Agora está acontecendo o Vet Surgery Week, se vocês quiserem ir para lá. Então tá bom, Giovana, eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Eu que agradeço, Vini, muito obrigado pelo convite. Obrigadão, viu? Boa noite. Obrigado para vocês também, pessoal. Boa noite, até mais.
Tchau, gente. Boa noite, Tchau, professor. tchau. Boa noite, tchau, tchau.